nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maior autoridade no assunto. Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 15. Mateus 7, a partir do 15. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então está aí o segundo passo para identificarmos um profeta. Estes frutos que Jesus está falando é uma referência aos ensinos. Então, além de se cumprir aquilo que o profeta disse, nós vamos analisar os seus ensinos. Se os seus ensinos são compatíveis, estão de acordo com a palavra de Deus. E o primeiro profeta que nós vamos estudar, intitulado profeta, o fundador do movimento As Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Charles Taze Russell nasceu em 1852. 1852, o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. E sobre as profecias deste fundador, deste chamado pelas Testemunhas de Jeová como profeta, nós vamos estudar. Só que não é hoje não, na nossa próxima aula. E eu conto com a sua audiência. Na aula anterior, nós começamos o nosso estudo sobre as Testemunhas de Jeová. E eu disse que todo grupo religioso tem um fundador, citei até alguns exemplos. E também mostrei um detalhe importante. Como reconhecer se o profeta é realmente um profeta de Deus ou não, citando um texto de Deuteronômio, onde mostra que se o homem falar em nome de Deus, falar como profeta, e a profecia não se cumprir, este homem não é um profeta de Deus. Agora, cumprindo a profecia, faz dele realmente um profeta de Deus? Não necessariamente. Aí eu levei para o texto de Mateus, onde Jesus fala que nós conhecemos se a pessoa é um profeta, um homem de Deus, pelos seus frutos, pelos seus ensinos. Então vamos continuar aprendendo um pouquinho sobre Charles Taze Russell. Ele era filho de presbiterianos. Nós já aprendemos que ele nasceu no ano de 1852. Aí ele saiu da igreja presbiteriana, foi para a igreja congregacional. Dali ele saiu, foi para o adventismo do sétimo dia. E em 1872, Russell resolveu fundar o seu próprio movimento. Dali nascem as Testemunhas de Jeová. Veja que interessante, com 20 anos de idade, Russell então funda o movimento que nós conhecemos hoje como Testemunhas de Jeová. Agora, olha que detalhe interessante. Russell fez uma previsão de que Jesus voltaria em 1874. Então ele profetizou, ele escreveu que Jesus retornaria em 1874. Não aconteceu absolutamente nada. Aí ele refez os cálculos e disse que Jesus retornaria em 1914. Portanto, ele assumiu que errou em 40 anos. Falou, não, eu confundi os números, os cálculos, Jesus retorna, mas só em 1914. Chegou 1914, absolutamente nada aconteceu. Aí ele foi rever de novo os seus cálculos. Ele falou, não, eu cometi o erro de um ano. Jesus vai retornar em 1915. Também Jesus não retornou. Aí, novamente, o profeta, o fundador do movimento denominado Testemunhas de Jeová, refez os cálculos. Falou, não, cometi um erro de 3 anos. Jesus vai voltar, mas na verdade é em 1918. Só que em 1916 ele morreu. Mas chegou em 1918. Lógico que Jesus não retornou.
Agora eu pergunto para você que está me assistindo, enquanto eu vou para o intervalo, o que a Bíblia fala do profeta? Quando o profeta fala e não se cumpre, ele é chamado o quê? Um falso profeta. Portanto, o fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, está na galeria dos falsos profetas. Bem, nós aprendemos que o fundador do movimento As Testemunhas de Jeová foi Charles Taze Russell. E quando ele morreu, em 1916, o seu sucessor foi Joseph Rutherford. Joseph Rutherford assume a presidência do movimento em 1917. E ele resolveu refazer os cálculos de Russell. E chegou à conclusão que Jesus retornaria em 1925. E resolveu também publicar a sua profecia. Ele mandou imprimir 3.500.000 exemplares do livro que tinha o título como Milhões que Agora Vivem, Jamais Morrerão. O ICP tem um exemplar deste livro. Milhões que agora vivem, jamais morrerão. Em 30 línguas, 3.500.000 exemplares. Chegou a afirmar que os patriarcas iriam ressuscitar. Comprou até um palácio em San Diego, nos Estados Unidos, para receber os patriarcas. Porém, nada disto aconteceu. E o que a Bíblia ensina? Quando um homem falar, e falar em nome de Deus, e esta profecia não se cumprir, este homem é considerado um falso profeta. Portanto, o segundo presidente do movimento denominado Testemunhas de Jeová também está na galeria dos falsos profetas. Na aula que vem, nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre os ensinos deste movimento. E veja você, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová lendo a palavra de Deus. Porque nós vamos aprender na aula que vem que os ensinos das testemunhas de Jeová não têm amparo na palavra de Deus. Na aula anterior, estudando as doutrinas, os ensinamentos das testemunhas de Jeová, eu disse que não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová lendo apenas a Bíblia. E por que eu disse isto? Porque as doutrinas ensinadas pelas testemunhas de Jeová não têm amparo bíblico. Ora, então como resolver a questão? As testemunhas de Jeová, o corpo governante, que é quem dá todas as diretrizes para as testemunhas de Jeová, da onde saem as doutrinas, resolveu então desenvolver a sua própria Bíblia, que eles chamam Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que seria a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Na aula de hoje, nós vamos comparar o que diz a Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová com a Bíblia que nós usamos na igreja, tanto a Bíblia católica como a Bíblia protestante. Então, se você tiver aí uma Bíblia na sua casa, de preferência apologética, porque tudo que eu vou falar aqui está detalhado no rodapé da Bíblia apologética, para que você possa perceber a diferença da tradução do Novo Mundo e da Bíblia que nós utilizamos. Vamos analisar. A matéria de hoje, tradução do Novo Mundo, é igual à Bíblia Sagrada? Esta é a aula de hoje, o assunto de hoje. Bem, vamos para o primeiro versículo da Bíblia. Lá nos primeiros versículos da Bíblia, abra Gênesis no capítulo 1. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo e você confira aí, na sua tradução. Olha só como as testemunhas de Jeová traduziram este versículo. Ora, a terra mostrava ser
sem forma e vazia. E havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza.